É possível viver a vida de Cristo hoje. É verdade que, a princípio, isso pode nos fazer parecer estranhos para os outros, mas não precisamos exibir publicamente nossa vida em Cristo. Podemos deixar que isso seja visto por seus efeitos, assim como todos os nossos alunos foram ensinados a não fazerem proselitismo, nem se vangloriarem, mas a manterem os dedos nos lábios e deixarem sua vida testemunhar os princípios pelos quais vivemos. Eu ouvi os alunos me dizerem como era difícil quando seus amigos fumavam, mas eles não. Os amigos tomavam coquetel, mas não o faziam. Eu percebo isso. Percebo como é estranho quando nossos alunos começam a se afastar de festas ou conversas onde são contadas piadas sem graça. Embora seja um pouco estranho, não é impossível e nem é difícil. Muito em breve encontramos um milagre. As pessoas que a princípio nos acharam estranhas agora começam a nos homenagear porque não somos atormentados por tabaco, álcool ou drogas e não nos entregamos a imoralidades ou obscenidades que fazem parte do mundo humano. Somos mais respeitados por essas qualidades. Do mesmo modo, foi dito que os empresários não podem seguir a regra de ouro. É preciso apenas examinar empresas como JCPenney ou a regra de ouro dos alfaiates de Cincinnati, para ver como isso é ridículo, para ver como é possível viver de acordo com esses princípios. Existem milhões de pessoas que disseram que não podiam pagar o dízimo, porque 10% de sua renda é demais para dar a uma atividade espiritual. Eles precisam apenas olhar para aqueles que agora estão dando 60%, 70% e 80% de sua renda e ainda têm riqueza sobrando todos os anos, para saber que é uma falácia acreditar que existe alguém na Terra que não pode preencher os requisitos do dízimo. Na verdade, há apenas um requisito. Temos que sentir gratidão por nossa atividade espiritual. Se temos gratidão, esses 10% se tornam uma quantia muito pequena. Se nossa atividade espiritual traz paz no coração, paz de espírito, paz de alma, saúde física, resistência moral e até conforto corporal, 10% é muito pouco. Mas não acreditemos que seremos recompensados dando esses 10%, pois não podemos barganhar com Deus. Esses 10% são uma oferta voluntária de gratidão, sem restrições. Se não podemos dar nesse sentido, então nem devemos dar. Devemos reduzi-lo para 5%, 4%, 3% ou 2%, até que comece a fluir como gratidão. Então descobrimos que a gratidão é uma qualidade de amor e o amor é de Deus. No momento em que a gratidão está fluindo, Deus está fluindo, o amor está fluindo e todas as rodas da vida estão girando suavemente. Você deve ver que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esta declaração não deve ser usada como um clichê ou uma afirmação. Deve-se entender que isso significa que, antes de empreender qualquer atividade, e isso certamente inclui levantar-se pela manhã,
Não espere muito daquele dia, se você não teve a experiência real do contato com Deus e recebeu a garantia interior: eu estou em campo. A experiência de Deus não é mental, nem intelectual. Tudo o que sabemos mental ou intelectualmente é apenas um passo que leva à experiência do contato com Deus, ou à percepção e realização de Deus. Seja qual for a palavra que você deseja usar para a experiência real de estar na presença de Deus. Veja bem, a oração, em seu verdadeiro sentido, é uma comunhão com Deus. Não é implorar ou suplicar a Deus. Não é pedir a Deus. É uma comunhão com Deus. Embora, no início da comunhão, podemos achar necessário ensaiar mentalmente, lembrar conscientemente algumas dessas passagens das Escrituras que nos ajudam a trazer concentração à mente para acalmá-la. A comunhão com Deus só pode ser experimentada no silêncio. Quando esse silêncio desce sobre nós, a experiência de oração ou comunhão começa com aquilo que sentimos, o que pode ser melhor expresso com as palavras: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou ouvindo essa voz mansa e delicada. Então, com um coração receptivo e com uma mente quieta, ficamos quietos. 1 minuto, 2 minutos, talvez 3, e finalmente chega aquele sentimento interior de paz ou libertação. Frequentemente, a própria voz é ouvida com mensagens específicas. Na maioria das vezes, não é uma voz, mas uma consciência, um sentimento, uma presença interior, uma presença gentil, uma influência repousante ou pacífica. Às vezes, é um alívio, como se de repente um peso saísse de nossos ombros e então sabemos que estamos na presença de Deus, e essa presença nos procede para endireitar os caminhos tortos. Essa presença está conosco e realiza o que nos é dado a fazer. Agora podemos dizer: a casa será construída, a vigilância acontecerá, pois Deus está em campo. Orar sem cessar, essa é a substância da vida espiritual ou mística, e significa que em todas as ocasiões do dia e da noite nos permitirmos ter pensamentos conscientes de Deus. Isso significa que, independente do que estamos fazendo, há uma área de consciência sempre viva e alerta, na qual somos receptivos a qualquer pensamento de Deus que possa surgir a qualquer hora do dia ou da noite. Realmente significa que, ao nos recolhermos à noite, não ousamos adormecer sem perceber conscientemente: meu Pai trabalha mesmo quando estou dormindo. Sou receptivo e responsivo ao impulso divino, mesmo enquanto estou dormindo. Nunca estou tão profundamente adormecido que não possa ser despertado rapidamente pelo Espírito, se ele tiver uma mensagem para mim, uma direção, uma proteção. Alguns pensam que, para viver uma vida espiritual, é necessário deixar o mundo e entrar em um ashram, convento ou mosteiro. Certamente, você percebe que aqueles que podem ir a um convento, a um mosteiro
um a um Ashram e deixar o mundo lá fora, experimentam um enorme benefício. Quer passem um dia, uma semana, um mês, ou, como poucos, deixam este mundo para viver essa vida. É por isso que os retiros agora organizados nas igrejas protestantes, como há muitos anos na Igreja Católica Romana, são de tremenda importância para homens e mulheres, especialmente no mundo dos negócios. Agora, eles podem sair na noite de sexta-feira até a segunda-feira de manhã e viver uma vida de meditação, oração e concentração nas coisas de Deus. Mas, para aqueles que não podem tirar proveito dessa oportunidade, ainda existem 24 horas por dia em que podem se recolher no santuário de seu próprio ser. Hoje em dia, mais igrejas do que nunca estão abertas para as pessoas passarem tempo em meditação e oração. Os escritórios têm banheiros silenciosos, as casas têm banheiros ou varandas. Todo mundo que é verdadeiramente guiado pelo Espírito encontrará dezenas de oportunidades durante o dia para se recolher em um lugar calmo, onde poderá perceber e realizar a graça de Deus interiormente. Essa, é claro, é a meta. Quando chegamos a esse nível de consciência, onde não vivemos mais por força ou por poder, quando a graça de Deus realiza as nossas tarefas através de nós e dentro de nós, e está sempre à disposição para aconselhar, instruir, liderar, alcançamos então o objetivo de nossa vida espiritual. Não é necessário deixar o mundo, pois o Mestre Jesus disse: "Não peço que tires meus discípulos do mundo, mas eles não são do mundo como eu não sou." Portanto, neste momento de nosso desenvolvimento, nós, que estamos no caminho espiritual ou místico, não deixamos o mundo. Somos necessários nos negócios, nas escolas, na política, nos tribunais, permanecendo sempre na presença de Deus. Existem aqueles que servem à humanidade de fora da atividade habitual deste mundo e são uma grande bênção, pois foram chamados para esse modo de vida. Mas, até sermos chamados, devemos permanecer no mundo, mas não sermos dele. Vivemos séculos em que o trabalho religioso do mundo foi realizado por padres e rabinos, e o resto do povo era leigo. Esse dia está rapidamente desaparecendo. Assim, ainda haverá padres e rabinos para servir como professores, aqueles que lideram o caminho e estão na vanguarda. Eles instruirão e mostrarão os frutos da vida espiritual por meio de seu exemplo. Mas, se cada um de nós não se tornasse padre, ministro ou rabino, fracassaríamos em nossa missão, pois se pretende que todos vivam pela graça. Todos serão o reino de Deus. Todos devem ser ministros de uma forma ou de outra, não para servir como ministros de uma igreja, mas para ministrar onde estão, nos negócios, nos tribunais, na sala de aula, mostrando a mesma integridade espiritual que se espera de seus ministros, transmitindo a mesma luz espiritual, exemplificando as mesmas qualidades semelhantes a Cristo, que transformam este mundo no céu. Como você sabe, o trabalho do caminho infinito data da época em que me foi mostrado que a razão das discórdias do mundo é que Deus está presente
apenas onde Deus é percebido e realizado. O resto do mundo pode queimar, o resto do mundo pode entrar em guerra e ser baleado em pedaços. O resto do mundo pode ser bombardeado. Deus não está interferindo nisso. As orações pela paz, que estão sendo ditas o tempo todo, se é que podem ser dignificadas com este nome, são ineficazes. Rezou-se pela paz por muito tempo antes do dia do Mestre Jesus, mas ela nunca foi alcançada. A razão é que Deus está onde Deus é percebido. Onde Deus é percebido e realizado, a graça de Deus está em expressão. Onde quer que você encontre grupo de pessoas que alcançaram a realização de Deus, encontrará paz, integridade, saúde, segurança e proteção. Você descobre que não estão à mercê ou capricho dos homens. É literalmente verdade que você não precisa temer o homem cuja respiração está nas narinas. Não precisa temer o que o homem mortal pode fazer a você, se você alcançou esse contato interno com o Pai. Paulo revelou muito disso quando deixou claro que você não é filho de Deus, a menos que o Espírito de Deus habite em você. Ele deixou muito claro que um ser humano não pode agradar a Deus e não vive sob a lei de Deus. Mas, quando esse mesmo ser humano recebe o Espírito de Deus, ele se torna filho de Deus. Ele vive sob a graça de Deus. Portanto, cabe a nós não andar por aí falando sobre Deus, especulando sobre Deus, mas alcançar a realização de Deus vivendo, nos movendo e tendo nosso ser nesta palavra, até que o próprio Espírito assuma e comece a viver nossa vida. Aqui também foi Paulo quem disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E o Mestre disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Se eu falo de mim mesmo, dou testemunho de uma mentira. É o Pai dentro de mim que faz as obras. Assim, devemos permanecer nesta palavra e deixar que esta palavra permaneça em nós, até que o Pai dentro de nós não seja mais uma citação ou declaração, mas uma experiência. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você, então você é ordenado e enviado, não apenas para curar os enfermos, mas também para prevenir doenças, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, alimentar os famintos. Deus deve ser uma experiência viva para nós, e a Bíblia, para nós, deve ser um livro vivo. Veja, se lemos o Antigo Testamento e voltamos à história de Moisés, encontramos esse povo hebreu que, ostensivamente, era muito religioso, que sempre teve certeza de que seu Deus estava fazendo algo por eles. O que não percebemos é que eles estavam em escravidão, estavam em pecado, estavam em doença, mas tinham Deus nos lábios o tempo todo. Mas, quando Moisés recebeu a percepção e a realização de Deus, a iluminação, esse homem foi capaz de levar toda a nação para fora de sua escravidão. Mas não mantê-los fora, ó não. Ele estava na mesma posição que Jesus séculos depois, quando disse: Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas,
e tu não quiseste. Moisés queria que eles soubessem e obedecessem à lei, mas eles não estavam preparados para essa experiência, e assim eles recuaram e seguiram em frente. Recuaram e foram adiante novamente. Mas sempre que um profeta hebreu chegava, um indivíduo que alcançara a realização de Deus, esse alguém poderia elevar a nação. No tempo de Jesus, os hebreus tinham um grande templo e tudo o que acompanhava. Eles tinham muita religião, muita adoração, muitas cerimônias, muitos sacrifícios. Apenas uma coisa eles não tinham: Deus. Então, Cristo Jesus veio, um homem enviado por Deus, cheio do Espírito de Deus. E quantos milagres foram realizados por Deus por meio dele, de dentro dele. Às vezes, acredita-se que apenas Jesus tinha dons espirituais e poderes espirituais. Porém, durante 300 anos após o Mestre, grandes obras espirituais foram realizadas por aqueles que vieram sob a mesma graça, se não na mesma extensão, em sua medida. Trabalhos espirituais foram realizados na Terra: cura espiritual, vida espiritual, liberdade espiritual, prosperidade espiritual. Por 300 anos, a graça de Deus trabalhou naqueles que alcançaram alguma medida de realização de Deus. Mesmo antes da época de Jesus, a história de Gautama o Buda foi contada. Ele era apenas o filho de um homem rico até receber sua iluminação. Então, ele se tornou chefe de uma atividade mundial, derramando bênçãos espirituais para muitos. Depois, houve Paulo em suas missões e João. Penso em outra grande luz, Maimonides, que surgiu entre o povo hebreu, no momento em que estavam em escravidão aos romanos, que foram perseguidos, aprisionados e mortos. Um homem inspirado espiritualmente com a graça de Deus, mudou a história de seu povo por séculos. Nanak, o grande líder espiritual do século XV, criou uma religião de paz, de alegria, de vida espiritual, e por 3 gerações seus seguidores prosperaram como um povo de paz. Somente quando violaram seus ensinamentos por não acumularem dinheiro, somente quando violaram e acumularam grande riqueza, é que eles também tiveram que criar exércitos para protegê-la. Então, aqueles que foram educados no mesmo ensinamento de Jesus Cristo para não resistir ao mal, tornaram os Sikhs, a raça guerreira da Índia. Foi meu privilégio e prazer viajar pelo mundo conhecendo algumas das grandes luzes e místicos espirituais, algumas que são conhecidas e outras que nunca serão conhecidas publicamente. Sempre é a mesma experiência. Tendo atingido a graça de Deus, eles são os líderes dos grupos de seguidores dedicados que os cercam. Nos últimos 75 anos, vimos que onde quer que o Espírito de Deus entre na consciência dos indivíduos, eles são libertados, pelo menos até certo ponto, das desigualdades deste mundo, carências, limitações, pecados, doenças, os desejos. Até um grão de realização de Deus é suficiente para nos libertar da maioria das misérias do mundo, o que 2 grãos não fariam. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você acha que esta é uma declaração vazia? Você acha que isso é apenas uma citação ou um clichê? Este é um princípio espiritual da vida. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade.
onde está o Espírito do Senhor? Onde é percebido e realizado. Você pode dizer sinceramente que preenche todo o espaço. De fato, sim, mas o mesmo aconteceu com a eletricidade antes de ser conectada para fornecer energia elétrica, luzes elétricas e todos os outros usos. Deus preenche todo o espaço, mas a atividade de Deus está somente onde Deus é percebido e realizado, na consciência daqueles que vivem na palavra e deixam que a palavra viva neles. E temos autoridade para isso. Se você não permanecer nesta palavra e não permitir que esta palavra permaneça em você, você será como um galho da árvore, que é cortado e murcha. Ninguém pense que a parte da raça humana que não vive na palavra e não deixa a palavra viver dentro de si, não seja aquele ramo que é cortado e murcha. Somente por permanecer nesta realização espiritual é que estamos conectados com a videira e a árvore. O capítulo 15 de João resume toda a vida de um místico. Contém o segredo da vida harmoniosa, imortal e eterna do homem, mesmo na terra. Se você permanecer nesta palavra, se você permanecer em mim e me deixar habitar em você, você dará frutos ricos, pois você é o ramo, eu sou a videira e Deus é a árvore. Se você não mantiver a palavra de Deus na sua testa, no seu braço e na entrada de sua casa, você será como um galho da árvore que é cortado e murcha. Você viverá uma vida de acaso, uma vida regida pela estatística. Hoje, todo mundo se tornou uma estatística. Todos sabemos onde podemos descobrir quanto tempo vamos viver ou quais são nossas chances de um acidente. Nós somos estatísticas. O homem espiritual não é uma estatística. O homem que tem a palavra de Deus nele não é uma estatística. Ele é o Filho de Deus, vivendo sob a graça de Deus. O Mestre estabeleceu um código de vida que podemos seguir. Não é um código reservado para aqueles em mosteiros ou conventos. É para aqueles de nós que andam neste mundo dos negócios, que permanecem no mundo, mas não são dele. Podemos prosperar em nossos negócios, em nossas profissões, em nossas artes e nossas ciências, pela presença de Deus. Podemos ser protegidos, alimentados, mantidos e sustentados pela presença de Deus. Em qualquer atividade que empreendamos, contanto que essa atividade não seja uma violação do Espírito Santo, a presença de Deus vai à nossa frente para endireitar os caminhos tortos e, às vezes, quando essa atividade viola a lei de Deus e a oração é sincera o suficiente, somos retirados dessa ocupação para outra. Eu tive que conhecer isso uma vez que um homem veio ao meu escritório e disse: "Preciso de ajuda desesperadamente, mas sei que não consigo. Eu represento uma cervejaria e não acredito que Deus jamais responderá à minha oração, enquanto eu estiver vendendo álcool para homens, para confundi-los." Minha resposta foi: "O lugar onde você está é terra santa. Se você precisa de ajuda e verdadeiramente está se voltando para Deus para isso, sua ajuda virá. Qual será o resultado do seu trabalho? Não tenho como saber, mas eu sei o seguinte: a missão de Cristo na terra era perdoar os pecadores, não condená-los. Ele nunca os enviou para as trevas,
ele os perdoou, fosse a mulher apanhada em adultério ou o ladrão na cruz. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sua missão inteira era mostrar a graça de Deus onde você estivesse e deixar que a graça o elevasse para além de onde você estivesse. Pedro teve que aprender essa lição quando tentou permanecer como judeu e se recusou a comer a carne de porco, o que mais tarde o impediria de ir a Cornélio, o gentil impuro. Ele teve que aprender a não chamar nada que Deus havia criado de imundo, porque Deus fez tudo o que foi feito. Enfim, o homem que veio ao meu escritório se voltou seriamente para Deus e foi retirado da sua ocupação em menos de 2 semanas. Assim, onde estamos agora na vida é o resultado dos estados errôneos de consciência que nos governaram. Mas, se nesses estados errôneos retornarmos à casa do Pai, teremos a experiência do filho pródigo, exatamente onde ele estava em seu banquete com os porcos. Ele se voltou e foi levado de volta à casa de seu pai. Não há lugar onde você possa estar, no céu, no inferno, no vale da sombra da morte, onde você não possa alcançar Deus e ser levantado. Há apenas um preço: sinceridade e integridade. Se falar de boca, quando estamos com problemas, traz poucas respostas, e isso se houver alguma. Muitos dizem, ó Senhor, Senhor, quando estão em apuros. Eles ainda não atingiram esse estado de integridade, como é frequentemente comprovado quando saem dos seus problemas e depois voltam a pecar. O Mestre advertiu contra este estado de pensamento. Nem eu te condeno, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Alguns podem, em sua angústia, parecer-se voltar a Deus e não obter resultado, ou no máximo, receber auxílio temporário e depois afundar de novo. Digo que, a qualquer momento, esteja no seu leito de morte ou no pecado, se você se voltar para Deus, que não seja apenas para superar o mal presente, mas realmente no sentido de percepção, de arrependimento, então será possível ir de um extremo a outro. Veja Francis Thompson, que foi um poeta místico inglês, que saiu da sarjeta como viciado em drogas e se tornou um dos grandes místicos da Inglaterra. Nunca tomemos a atitude de condenação para conosco ou para com aqueles que procuram em busca de consolo e ajuda, independente de onde possam estar a qualquer momento. Vamos aceitá-los como eles se apresentam a nós e dar-lhes toda a ajuda que pudermos. Se os ajudarmos e eles não se sustentarem, isso é problema deles. Se a própria falta de sinceridade deles impede que sejam ajudados, esse caso é deles. Nossa parte não é julgar, criticar ou condenar, mas trabalhar com o que temos. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho eu te dou. Portanto, se alguém está aleijado mental, física, moral ou financeiramente, temos nossa realização de Deus para oferecer aos que nos procuram. Como isso muda suas vidas é algo para refletir e demonstrar. Neste trabalho, há 2 partes no seu período de oração ou meditação. A primeira parte é você se lembrar conscientemente desses princípios espirituais, promessas espirituais, experiências espirituais das Escrituras. Traga-os ao pensamento consciente. Pense neles, pondere-os, se possível, contemple-os, até que,
algum fator espiritual seja revelado. Depois vem um período de silêncio para ouvir. Esta é a segunda parte da sua oração ou meditação, na qual o ouvido interno é aberto como se fosse ouvir a voz de Deus, sempre lembrando que, quando Deus profere sua voz, a terra derrete. Se você receber um impulso espiritual dentro de você, lembre-se de que o problema específico está derretendo e desaparecendo da sua vida. Nunca se esqueça de que é impossível alcançar um pouco de realização de Deus que seja e não se dissolver algum problema da experiência humana. E assim é que, na segunda parte de nossa oração ou meditação, somos quase um vácuo. Nós somos uma transparência. Somos um estado de consciência como se esperássemos algum desdobramento interno, sentimento interior ou experiência interior. Não ousamos descrever o que é, porque não sabemos a natureza da demonstração de Deus para nós. Podemos pensar que precisamos de um lar. Podemos pensar que precisamos de uma viagem. Podemos pensar que precisamos de emprego. Mas não ousamos orar por essas coisas. Sempre devemos ter a atitude em nossa oração. Não a minha, mas seja feita a tua vontade. Uma coisa a lembrar: nenhuma oração deve aconselhar a Deus ou procurar de alguma forma influenciar a Deus. Não se deixe prender nessas questões secundárias. Você não pode influenciar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não está recebendo a graça de Deus, é apenas porque você está sem contato. Volte a entrar em contato e a graça fluirá. Deus é a mente onisciente. Você não pode dizer a Deus o que você precisa. Você não deve se atrever a pedir pão, moradia, roupas, emprego ou saúde. Deus é a inteligência infinita deste universo, e vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. E o vosso Pai agradou dar-vos o reino, mesmo antes de você perguntar. Portanto, você deve ir a Deus como uma alma humilde, uma alma vazia. Encha-me, Senhor, que sejas a minha graça. Isso é tudo. E quando a realização de Deus ocorrer, você descobrirá que suas necessidades serão atendidas, pois Deus é uma lei de realização. Deus é realização. Não acreditemos que o homem mortal é mais sábio que Deus. Não acreditemos que Deus fará de tudo para fazer por você o que Deus não está fazendo pelos outros. A chuva de Deus cai sobre os justos e sobre os injustos. Faça o contato e você encontrará a graça de Deus fluindo. E nunca terá que dizer a Deus o que você precisa ou deseja. Você nunca terá que tentar influenciar Deus em seu nome ou no nome de outrem. Se você se abrir para que Deus preencha sua consciência, Deus preencherá a necessidade de todos os que foram atraídos para a sua consciência. E talvez você nunca saiba de que maneira ou em que grau. Não é da sua conta saber como Deus abençoa, a quem Ele abençoa e até que ponto. Quando Jesus estava curando multidões, tenho certeza de que Ele não se preocupou se Jones, Brown ou Smith foram curados. Sua parte é ser uma transparência para Deus, descansar em sua palavra, permanecer nela e deixá-la permanecer em você.